A mansão dos sussurros. O vento soprava forte naquela noite de inverno, fazendo com que as árvores secas batessem umas contra as outras. Elisa segurava o volante com força, tentando manter o carro estável na estrada deserta. O GPS piscava instável, mas ela já sabia o destino. A mansão abandonada de sua família em uma colina afastada da cidade. Aquela não era uma viagem comum. Elisa não via a mansão desde criança, quando passaram o verão inteiro lá com os pais e o irmão mais velho, Daniel. Mas agora, anos depois, havia recebido uma carta inesperada de um cartório informando que herdara a propriedade após a morte de uma tia distante. A princípio pensara em vender o lugar, mas algo a inquietava. Lembranças difusas, imagens borradas de corredores escuros e uma sensação sufocante que a acompanhava desde então. Conforme subia a estrada estreita, a silhueta da mansão surgiu contra o céu noturno, imensa, de janelas quebradas e telhado em ruínas, como uma fera adormecida observando sua aproximação. O coração de Elisa acelerou. Ela estacionou. Respirou fundo e atravessou o portão enferrujado que gemeu como se a advertisse a voltar. O interior estava coberto de poeira e cheiro de madeira apodrecida. Quadros antigos pendiam tortos nas paredes, e o eco dos passos de Elisa ressoava pelos corredores, acompanhados por um frio que parecia brotar das próprias paredes. Enquanto explorava os cômodos, flashes de sua infância vinham à mente. Ela correndo pela escada, Daniel escondendo-se atrás das cortinas, a risada de sua mãe ecoando no salão principal. Mas havia algo mais. Uma lembrança que sempre terminava em silêncio abrupto e em um sussurro impossível de entender. No andar superior, encontrou o quarto que fora de seu irmão. A cama permanecia feita, o armário entreaberto, como se ele fosse voltar a qualquer momento. Elisa tocou o lençol empoeirado e sentiu um arrepio. Daniel havia desaparecido ali naquela mansão, sem deixar vestígios. A família jamais falava sobre o assunto. Apenas disseram que um dia ele saiu para brincar no jardim e nunca mais voltou. Elisa tinha apenas 7 anos na época, e sua mente bloqueara quase tudo daquele dia. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Veio do fim do corredor. Elisa virou-se rapidamente, mas não havia ninguém. Apenas o vazio, preenchido por uma sombra que parecia se mover sozinha. Naquela noite, Elisa decidiu dormir na mansão, determinada a enfrentar os fantasmas do passado. Escolheu o antigo quarto de hóspedes, acendeu velas para iluminar e fechou os olhos. O silêncio era absoluto, até que uma voz sussurrou seu nome. Elisa! Ela abriu os olhos sobressaltada. O quarto estava vazio, mas a chama das velas tremulava como se alguém tivesse passado por perto. O sussurro retornou vindo do corredor. Contra toda a lógica, Elisa seguiu o som. Os passos a levaram até a biblioteca. Livros mofados forravam as estantes, mas um deles estava fora do lugar. Ela o puxou, revelando um compartimento secreto na parede. Dentro, encontrou um diário. As páginas estavam frágeis, mas ainda legíveis. O diário pertencia à sua tia Helena, a mesma que lhe deixara a herança. A casa não é apenas nossa. Há algo que vive nas paredes. Ele se alimenta de vozes, de segredos não ditos, de lembranças escondidas. Daniel. Ele foi levado porque Elisa não devia saber. Preciso protegê-la. Preciso escondê-la da verdade. O coração de Elisa disparou. Sua tia sabia o que acontecera com Daniel. E agora Elisa também estava no centro de algo que não compreendia. Determinada a descobrir mais, ela continuou explorando a mansão. No porão, encontrou uma porta reforçada com correntes. Havia símbolos riscados na madeira, semelhantes a runas antigas. O ar ali era pesado, quase irrespirável. Quando tocou a fechadura, ouviu novamente o sussurro. Você voltou, finalmente. As correntes se soltaram sozinhas, caindo no chão com um estrondo metálico. A porta se abriu lentamente, revelando um quarto escuro, úmido, e com marcas de unhas cravadas nas paredes. No centro, havia uma cadeira de ferro, com correias desgastadas. Elisa recuou, horrorizada. De repente, uma sombra deslizou pelo canto do quarto. Não tinha forma definida, mas seus contornos lembravam vagamente um corpo humano retorcido. Os sussurros se multiplicaram, misturando vozes de crianças, homens e mulheres, todas sobrepostas em um coro angustiante. Ficamos esperando. Daniel ainda está aqui. E você também pertence a nós. Elisa correu, mas a mansão parecia se transformar. Corredores se alongavam, portas levavam a lugares diferentes dos que lembrava, como se a casa respirasse e mudasse de acordo com sua fuga.
Exausta, ela voltou à biblioteca e vasculhou o diário novamente. Nas últimas páginas, sua tia escreveu: "O sussurro não pode ser destruído, apenas contido. Ele se alimenta do sangue da família, de nossa memória. Daniel foi a primeira oferenda. Elisa é a próxima. Se ela descobrir, a casa vai chamá-la de volta. E nada poderá impedi-la de ficar." Lágrimas encheram os olhos de Elisa. As lembranças reprimidas começaram a retornar em fragmentos. Daniel chorando, chamando por ela, sua mãe gritando, mãos invisíveis puxando-o para dentro das paredes. Ela mesma havia visto, mas sua mente infantil apagou tudo para sobreviver. E agora estava tudo de volta. Na sala principal, as velas se apagaram ao mesmo tempo. O sussurro tomou forma. A sombra desceu as escadas lentamente, contorcendo-se, os rostos de dezenas de pessoas surgindo e desaparecendo em sua superfície. Entre eles, Elisa reconheceu Daniel. Irmã, Disse ele, a voz ecoando de dentro da criatura. ajude-me. Elisa se aproximou, lágrimas escorrendo. Daniel, eu sinto muito. Mas, ao estender a mão, sentiu-se sugada para dentro da escuridão. As paredes da mansão pulsaram, como se respirassem junto ao monstro. Vozes gritavam dentro de sua cabeça, e memórias que não eram suas invadiram sua mente. Sacrifícios antigos, segredos enterrados, gerações inteiras alimentando o ser que habitava aquela casa. Ninguém jamais viu Elisa novamente. Dias depois, curiosos encontraram o carro abandonado em frente à mansão, mas não havia sinal dela. Os moradores da cidade afirmam que, em noites de vento, é possível ouvir risadas e choros infantis vindos da colina. Alguns dizem que a janela do quarto de Daniel mostra uma silhueta observando a estrada. Mas aqueles que ousam se aproximar juram ouvir um sussurro vindo das paredes. Eu sou Elisa. Você não devia ter entrado. Agora, também vai ficar. E assim, a mansão continua de pé, alimentando-se das vozes que se perdem em seus corredores.